Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa é a última parte do nosso seminário internacional. Sejam bem-vindos. Essa é a última parte do nosso seminário internacional. Eu queria agradecer a organização da Audi TCU e da NTC, que estão patrocinando o evento. Agradecer muitíssimo ao professor Luiz Felipe Pondé. Hoje nós vamos ter uma palestra do professor Luiz Felipe Pondé, cujo tema é Conflito de Interesses e Ética nos Tribunais de Contas Brasileiros, o desafio de ser exemplo no exercício do controle externo. O formato da apresentação hoje vai ser: o professor vai fazer uma apresentação de 40 minutos, depois nós vamos abrir para as perguntas dos ouvintes, e teremos 30 minutos para fazer os debates e trabalhar essas perguntas. Certo, professor? Boa noite. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação do professor, o seu currículo. O professor Luiz Felipe Pondé é filósofo, escritor, ensaísta e palestrante, doutor em filosofia moderna pela Universidade de São Paulo, Universidade de Paris, Universidade de São Paulo e Universidade de Paris, e pós-doutor em epistemologia pela Universidade de Tel Aviv, Israel. Atuou como professor convidado nas universidades de Marburg e Sevilha. É vice-diretor da Faculdade de Comunicação da FAP, onde também é professor de filosofia, e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo, além de ministrar diversos cursos na Casa do Saber. Pondé também é autor de mais de 15 livros, sendo inclusive aclamado pela crítica com os livros do Pensamento no Deserto, Ensaio de Filosofia, Teologia e Literatura, Filosofia para Corajosos, A Era do Ressentimento, Verdades e Mentiras, Ética e Democracia no Brasil e O Homem Insuficiente, entre outros. Tá? Aliás, livros que eu recomendo bastante. Então, eu vou passar a palavra para o professor, para que a gente tenha tempo suficiente para fazer as questões. Tá bom? Professor, com a palavra. Boa noite a todos. Eu, antes de tudo, quero agradecer ao TCU pelo convite para vir conversar com vocês. Eu acho que o papel do acadêmico de carreira e do intelectual público, quando vai ao mundo do trabalho, seja ele privado ou público, a nossa função é trazer os elementos e o repertório que a gente construiu ao longo desses anos, né? Vocês estão, no caso do TCU, envolvidos em auditoria, em questões técnicas, né? E eu tenho estado envolvido há quase 30 anos na pesquisa, estudo, docência, tanto em filosofia quanto na mídia, nos últimos 15 anos. Eu vou fazer uma apresentação que se divide basicamente em duas partes, uma sobre as escolas éticas mais importantes e os desdobramentos de cada posição, e depois eu gostaria de dar um pouco de atenção a temas que são muito contemporâneos e que pressionam a sociedade, né? A gente sabe que desde a origem a reflexão sobre ética ela está intimamente relacionada à política, não no sentido de política partidária, mas no sentido de convívio da polis, como se falava na Grécia, né? O convívio entre pessoas num espaço onde você tem que organizar esse convívio da melhor forma possível e com o menor nível de violência possível. A gente está muito acostumado a pensar a ética numa escola normativa, pensando em ética como procedimentos quase do âmbito do direito, mas a reflexão ética não converge unicamente para o debate de normas. E é isso que eu gostaria de trazer aqui, primeiramente. A primeira escola ética é conhecida como Escola das Virtudes. Ela data da Grécia e ela tem na figura de Aristóteles sua grande referência. E a palavra virtude, que é traduzida direta do grego, né, na filosofia, pelo menos quando eu me formei na USP, a gente tinha que escolher entre latim e grego, eu escolhi grego, que é a língua máter da filosofia. A palavra que os gregos usavam, e o Aristóteles usa para a virtude, é a palavra arete,
que nos últimos anos tem sido traduzida por excelência, né? Porque o sentido do Aristóteles é que a prática da virtude criaria em nós uma segunda natureza e faria da pessoa uma pessoa que atingisse o nível de excelência naquela prática, né? Por isso que, inclusive, no mundo corporativo tem se traduzido muito a palavra arete pela palavra excelência, o que às vezes pode dar uma certa confusão, porque algumas pessoas podem achar que Aristóteles estava falando de bater meta, e não é esse o caso. O caso da arete é uma questão de prática. Então, a primeira coisa que eu diria é que a ética, segundo o mestre grego, é uma ciência da prática. Ela não é uma ciência teórica. Significa que, no esquema que Aristóteles monta, e que é muito útil para entender a questão da ética das virtudes, alguns chamam de ética do caráter, ou mesmo ética aristotélica, o Aristóteles ele monta uma espécie de esquema de um triângulo, né, em que você tem na parte baixa 2 vícios opostos e na parte alta, que alguns gostam de dizer que é o ponto intermédio entre os vícios e tal, mas eu não acho necessário entrar nesse debate interminável. O fato é que, por exemplo, se você pegar a virtude da prudência, né, que é uma grande virtude para Aristóteles, para o Aristóteles é a virtude mais importante para um líder. Ele pensava no líder da polis, no líder da família, mas a gente pode pensar essa liderança em todos os âmbitos. A virtude da prudência, ela não é simplesmente oposta à imprudência, né? Portanto, não é a virtude aqui, ela não é o oposto do vício, porque o oposto da imprudência é a irresponsabilidade e não a prudência. Portanto, para o Aristóteles, uma virtude, no caso a prudência, a maior virtude do líder, ela não é nem a imprudência, né, e nem não a irresponsabilidade, mas a inércia. Né? A irresponsabilidade é uma outra forma da imprudência. Ela não é a irresponsabilidade nem a imprudência que leva você a agir por ímpeto, leva você a agir por intuição, nem tampouco ela é a inércia do ato, que é quando você simplesmente não toma nenhuma atitude, paralisado pelas dificuldades do processo decisório. Portanto, a prudência é uma terceira posição em relação aos vícios opostos. De um lado, a imprudência ou irresponsabilidade no ato, ou do outro lado, a inércia ou a imobilidade decisória. Esse triângulo básico mostra como funciona a ideia das virtudes e da ética no Aristóteles. Se você pegar, por exemplo, a virtude da coragem, que é uma outra grande virtude para Aristóteles, funciona do mesmo jeito, né? Você tem um vício que é a covardia, de um lado, e do outro lado você tem o vício que é a temeridade. A covardia garante que você vai derreter diante do medo, enquanto que a temeridade vai garantir que você não analisa os riscos envolvidos. Portanto, a coragem não é irmã da temeridade. A coragem é uma terceira posição que avalia tanto o medo diante do risco, que a covardia caracteriza o derretimento da pessoa diante do medo, quanto a temeridade, que é a simples cegueira com relação aos riscos. Isso funciona para a generosidade, que é uma outra virtude importante. Você tem um vício que é você ser mesquinho e querer tudo para você, e do outro lado você tem o vício simétrico e oposto, que é você simplesmente agir de uma forma irresponsável com relação aos bens e aos talentos que você tem, sendo absolutamente dissoluto em relação a esses bens e talentos. Portanto, a generosidade não é nem mesquinhez, nem você ser dissoluto com relação aos bens. Então, esse esquema de 3 posições é importante para entender a ética aristotélica, para que a gente não ache que virtudes estão opostas a vícios, porque senão seria até muito fácil.
Quando Aristóteles fala que a virtude é a ética como um todo, é uma ciência da prática, ele quer dizer que você só aprende a ser prudente exercitando a prudência. O período da pandemia foi e é um período importante para o exercício da prudência, não é? Se de um lado você pode ser um imprudente irresponsável, não levando em conta os riscos, né? Do outro lado, você não pode ser uma pessoa que acha que ficando embaixo da sua cama a epidemia vai passar. A mesma coisa a coragem. Você não pode ser nem uma pessoa incapaz de correr risco nenhum diante da pandemia, mas, por outro lado, você tampouco pode ser uma pessoa absolutamente temerária e não levar em conta os riscos que compõem. Nesse esquema, a gente já percebe que há um diálogo entre as virtudes. As virtudes, elas compõem um conjunto de excelências, como alguns traduzem a palavra grega, e que você só aprende praticando. Nunca é pouco repetir isso, porque às vezes o debate sobre ética se dá num âmbito muito teórico, ou se dá unicamente no âmbito normativo positivo, quando a ética, para essa escola aristotélica, que vale até hoje, né, a ética é, na realidade, algo que você aprende praticando. Você só é corajoso sendo corajoso. Você não é corajoso estudando a bioquímica do cérebro quando uma pessoa toma um ato corajoso, tem uma atitude corajosa, né? Isso, portanto, é a razão do Aristóteles comparar e ser tão feita a comparação dessa escola de ética com a prática de instrumentos musicais. Tanto é que a gente retém a similaridade quando você fala que uma pessoa é um virtuoso no violino. Ele pratica tanto que ele toca de olho fechado. O ético, a pessoa ética para o Aristóteles, é uma pessoa que pratica tanto a virtude que, como diz o mestre grego, ela se torna uma segunda natureza. Chega um momento que você pratica tanto que você age de forma virtuosa, mesmo sem ter que pensar. Uma outra característica dessa escola, que também é fundamental que a gente entenda, é que a virtude ela é tímida na sua natureza. O que significa ela ser tímida na sua natureza? Significa que quem reconhece se você é uma pessoa ética é o outro, nunca você mesmo. Não existe marketing pessoal da ética. Quando uma pessoa fala que é muito honesta, as pessoas em volta vão colocar a mão na carteira. Quando uma pessoa diz que é muito corajosa, você sabe que ela vai ser a primeira a subir na mesa quando aparecer a barata. E isso, apesar de que Aristóteles vivia numa sociedade guerreira, e essas virtudes são fundamentais, no nosso dia a dia, essas virtudes continuam funcionando do mesmo jeito, inclusive no ambiente de trabalho. O fato da virtude ser tímida não significa dizer que ela é temerosa, significa dizer que ela não faz propaganda de si mesma. Na era do marketing, isso chega a comover uma ideia como essa. A virtude não publiciza o seu próprio valor. O seu valor é reconhecido pelo outro. E isso é absolutamente real. São as pessoas que reconhecem as virtudes em nós. A virtude tem vocação política, no sentido de polis, no sentido de convivência entre iguais, no sentido de que, por exemplo, no ambiente de trabalho, ou no ambiente familiar, ou entre amigos, são os outros que vão falar das suas virtudes, e não você mesmo. Quando você começa a falar das suas virtudes, já perdeu a validade de tudo que você poderia falar. Esse certo silêncio das virtudes sobre si mesma, que é um dos fatores menos compreendidos da ética na época que a gente vive, é um dos fatores mais difíceis de se aprender. O silêncio da virtude não significa que ela é inativa, significa que ela se faz presente pela ação que ela realiza no mundo. E é isso que significa o caráter de timidez das virtudes. Uma terceira característica dessa escola
é o fato de que o mestre grego diz que a virtude é uma ciência na contingência. O que significa isso? Significa que nesta escola não existe uma fórmula, não existe um cálculo exato. A ética não é uma ciência exata. Dizer que ela acontece na contingência significa que ela está submetida a fatores exteriores fora de nosso controle. A começar, se você pensar na coragem, eu tenho dado o exemplo da pandemia, porque a pandemia é um excelente laboratório para o exercício dos vícios e das virtudes, não é? Então, a gente percebe claramente o que significa a prática da virtude na dependência da contingência, na dependência do que a gente pode chamar, numa linguagem menos técnica, de sorte, azar, ou mesmo fortuna, como se falou durante muito tempo na filosofia, ou como está na moda se falar em inglês, randomness, certo? Quando você fala que você vai fazer um teste, que você tem que randomizar um teste, significa que você tem que fazer a escolha dos agentes dentro desse teste, terá que ser feito de forma contingencial. Você não pode querer prever a priori qual é o perfil dos elementos que vão compor os testes, senão eles não serão randomizados. Essa é a primeira escola, e eu começo por ela simplesmente por um caráter cronológico, mas porque ela normalmente, apesar da linguagem comum se usar virtudes, coragem, prudência, honestidade, nem sempre a gente percebe o seu caráter absolutamente prático e nunca teórico, certo, da ética. Nunca é pouco repetir isso, porque está na moda fazer manuais achando que a gente aprende ética em manual. Segundo, o silêncio da virtude. A virtude fala pela ação e não pela linguagem falada acerca dela. E, em terceiro, o fato de que as decisões éticas são sempre tomadas num ambiente de altíssima contingência, onde as variáveis são normalmente, elas escapam do nosso controle. Ao mesmo tempo, quando a gente percebe isso, a gente entende que o debate ético ele não envolve só o ambiente de trabalho, mas ele envolve também todo o ecossistema ao redor. O ambiente familiar, e num sistema como nós vivemos hoje, que é um sistema absolutamente transparente no sentido das redes sociais, em que você nunca sabe quem pode estar gravando, dando um print, gravando sua voz, gravando sua imagem, fotografando. Ninguém sabe quem pode postar o que, em termos dos conteúdos da sua vida privada ou profissional, se torna ainda mais arriscado e se torna mais necessário a consciência de que a virtude é uma flor, como se fala, que brota num ambiente que lhe é hostil. É um ambiente em que não é à toa que Aristóteles considerava a coragem uma das maiores virtudes práticas, que ele chamava de arete etiquê, uma das maiores virtudes práticas, justamente porque a gente o tempo inteiro tem que enfrentar esse risco de variáveis que não estão sob o nosso controle. Eu gostaria de frisar o fato de que a nossa sociedade atualmente é uma sociedade que é plena de ferramentas de vazamento de conteúdo. Alguns autores entendem que esse risco de vazamento ele vai a favor da ética, no sentido de que as pessoas que se tornam conscientes desse risco tomam cuidado constantemente, portanto, a virtude da prudência assumiu todo um novo significado. Aristóteles sempre a relacionou com a função da liderança, seja na família, seja na polis, ou seja, na guerra. Hoje, a gente tem que exercitar a virtude da prudência continuamente, porque as variáveis sobre a ação do acaso
no caso, o que as pessoas podem fazer com você a qualquer momento, com o conteúdo da sua fala, do seu gesto, ou do que você faz no seu ambiente de trabalho, daí tanta preocupação com a segurança. A virtude da prudência talvez seja uma das mais importantes no dia a dia nosso hoje, porque as redes sociais são uma invasão contínua da contingência como potência, como falava o velho Aristóteles. Quer dizer, o vazamento nas redes sociais está presente como potência, como possibilidade o tempo todo, nem sempre como ato, ou seja, nem sempre vaza, mas a potência do vazamento está presente. Portanto, se eu tivesse que elencar uma das virtudes clássicas que se tornou uma virtude que ocupa todo mundo e não só os líderes, como falava Aristóteles, é seguramente a virtude da prudência. A segunda escola, que é mais conhecida, porque inclusive a partir da qual nasceu os departamentos de compliance, é a virtude, é a escola kantiana, como a gente chama, ou a escola deontológica, né? Deontes significa o que deve ser, né? E essa escola ela é conhecida por ser uma escola normativa. O entendimento é o seguinte: eu vou expressar aquilo que a gente chama de imperativo categórico em ética normativa ou deontológica, que é uma escola que afirma que a ética tem vocação universal na norma. O que significa isso? Haja de modo tal em que o seu ato possa ser erguido em norma universal de comportamento. Esse imperativo categórico kantiano, um exemplo que ele dava é: o homem não pode ser nunca usado como meio, mas só como fim, que é a base da ideia de direitos humanos, né? Essa escola ela é fundamental porque ela atende à vocação universalizante do convívio entre as pessoas e as sociedades. Quer dizer, você só pode agir se pensando previamente que aquilo que você vai fazer poderia ser feito por todos. É claro que há um nível de idealização nessa escola, no sentido que funciona como um paradigma regulador e que quase todos nós, ao longo da vida, cai aquém desse paradigma, né? Mesmo porque, se você for agir de forma absolutamente a priorística, como diz o Kant, quer dizer, como a afirmação mais dramática é: seja justo, mesmo que isso destrua a sua vida, certo? Seja justo, mesmo que isso destrua a empresa que você trabalha, seja justo, mesmo que isso destrua a sua carreira, seja justo, mesmo que isso destrua a sociedade na qual você está. Aparece um nível radicalíssimo dessa escola, por isso que a gente entende que ela é, antes de tudo, um paradigma regulador. Porém, no plano do cotidiano, não é tão difícil pôr isso em prática. Por exemplo, quando eu explico a escola kantiana para os alunos de graduação, eu sempre dou um exemplo muito claro. Muitos deles vêm aqui para São Paulo de cidades diferentes, né, estudar aqui, e moram em repúblicas. E um exemplo muito básico é o seguinte: se você divide a casa com colegas, todo mundo tem que participar das atividades domésticas. Se todo mundo lava banheiro, você também deve lavar banheiro. Se todo mundo faz compras, você também deve fazer compras. O que é que essa escola quer dizer? Essa escola quer dizer que só é ético aquilo que vale para todos, né? Se você tem um nível de casuística ou um nível de cordialidade, no sentido que se fala do brasileiro, ou de informalidade, você fere o princípio categórico do caráter universalizante da ética. A terceira escola, também muito importante, a mais recente, ainda que ela date do final do XVIII, que é a época do Kant e começo do século XIX, é a escola conhecida como utilitária. Essa escola parte de uma máxima que se tornou muito importante na discussão ética, que é a observação do comportamento humano.
Isso significa que, a partir dessa escola, surgiram as pesquisas de ética comportamental, no sentido de pensar a ética não a partir de um princípio da norma universal, como falava Kant, por exemplo, mas pensar a ética a partir dos recursos que o ser humano tem à mão em si mesmo. Como se falava na época, os recursos da natureza humana, que é uma expressão que muita gente não aceita hoje, natureza humana. Não vou entrar nesse debate aqui, né? Um debate é um vespeiro, porém, você pode transpor a ideia de recursos da natureza humana para recursos que existem no comportamento humano. É daí que nasce a ideia do princípio utilitário, como a gente fala em escola utilitária. Esse princípio utilitário afirma que os seres humanos, em absoluta generalidade, agem na sua vida fugindo do sofrimento. Se você obrigar o ser humano a sofrer, ele provavelmente cairá aquém do comportamento ético. Ele provavelmente não vai respeitar a norma, não vai aderir aos imperativos categóricos, não vai respeitar as normas de compliance, não vai respeitar as normas de transparência e provavelmente não vai conseguir realizar as virtudes, colocando o utilitarismo em diálogo com as demais escolas. Isso significa que, no ponto final, o utilitarismo afirma que é necessário se levar em conta a ética como uma geradora de bem-estar, geradora de um sentimento de compartilhamento e um sentimento de prazer, não no sentido hedonista, né? Mas no sentido de que o ambiente em que você vive é o ambiente em que você não sofre com ele, né? Tem 4 chaves que são interessantes, trazidas por um desses filósofos, que é um dos maiores filósofos liberais da teoria política, o inglês do século XIX, chamado John Stuart Mill, né? O John Stuart Mill, ele afirma que esse princípio utilitário, ou essa busca de uma ética que produza bem-estar e não sofrimento, deve respeitar, no mínimo, 4 grandes marcadores. Eu vou falar os 4, não há nenhuma hierarquia entre eles, tá? Eu vou falar à medida que eles vêm à minha cabeça. O primeiro deles é a liberdade. É claro, é um pensador liberal, né? A liberdade, compreendida no sentido moderno, né? No sentido da liberdade privada, implica que toda vez que o ambiente faz a pessoa se sentir um perdedor em liberdade, faz a pessoa se sentir não responsável pelos seus atos, faz a pessoa sentir que ela não pode fazer escolhas, você tem aí um risco para o comportamento que respeita normas, respeita princípios e busca ser virtuoso. Porque a liberdade, o âmbito da escolha, o âmbito decisório, é importante para a pessoa se sentir um ser humano com dignidade. Um outro marcador é o marcador da coerência, da racionalidade do ambiente. Isso significa que toda vez que uma pessoa se vê exposta à incoerência do sistema onde ela vive, do ambiente onde ela trabalha e da liderança sobre a qual ela atua, ela tende a achar que o sinal é para que ela não seja ética. Porque se ela se esforçou para ser responsável, se ela se esforçou para agir dentro das normas, se ela se esforçou para entregar aquilo que lhe é pedido no seu trabalho e ela não percebeu coerência da parte do sistema que ela serve, ou mesmo da liderança que ela acompanha, o sinal é que ela não deve ser coerente, ela não percebe racionalidade de mérito no ambiente em que ela exerce as suas funções. Um outro marcador, ainda dentro da mesma escola, é o que os ingleses chamam de moral affection, que não dá para traduzir em português, porque se eu traduzir afecção moral, eu vou falar de doença.
né? Afecção respiratória, afecção cardíaca. Então, a gente traduz normalmente como tato moral, né? No sentido de que existe uma dimensão afetiva que, se ela entra em agonia, a pessoa percebe a sua vida, o ambiente onde ela está, os vínculos, inclusive de trabalho ou familiares, como vínculos que estimulam a ela o desrespeito, a violência e o não respeito às normas de bom convívio. Portanto, essa agonia do afeto, se é que a gente pode falar, na moral affection, é o nível ético, é o nível emocional da ética. Os ingleses, desde o século XVIII, falavam, o Adam Smith, por exemplo, o grande pensador liberal do século XVIII, escocês, ele falava de moral sentiments. Aliás, é o principal livro dele. Ele é mais conhecido pela Riqueza das Nações. Moral sentiments significa que a ética tem uma dimensão emocional e afetiva. Ela não é unicamente racional. E, por último, a última chave dessa escola é a chave da imaginação, do John Stuart Mill. Jerry Bentham é outro autor, não fala dessa forma. A imaginação. A imaginação significa que a pessoa humana tem uma atividade imaginativa na sua vida. Ela imagina outra forma de viver, ela imagina o futuro, ela imagina opções, e se ela está num ambiente onde ela não consegue imaginar a sua vida melhor do que ela é, naquele momento, a tendência é que ela haja de modo antiético e que ela se transforme num agente de desorganização, desorientação e desrespeito. A última escola ética que eu queria falar, na realidade, ela é grega e romana, mas ela tem representantes no mundo contemporâneo, no debate contemporâneo muito importante, é por isso que eu estou falando ela por último, né? Apesar de que ela começa na Grécia, ela atinge o seu ápice em Roma, mas ela tem um grande representante no século XIX, que é Arthur Schopenhauer, né? Filósofo alemão que formou o Nietzsche e que influenciou muito Freud na sua teoria das pulsões. Essa escola tem uma característica singular desde a sua aparição na Grécia e depois, no seu período áureo, em Roma, em filósofos como Marco Aurélio, que era um César, um dos maiores imperadores de Roma, ou Sêneca, que foi um dos maiores senadores no século I da era cristã de Roma, né? Epiteto, que era um escravo e filósofo ao mesmo tempo, né? No século XVI tem um filósofo francês muito alinhado com ela, apesar que ele também era cético, que é o Michel de Montaigne. Qual é o centro dessa escola ética? E por que eu deixei ela por último? Porque ela é muito vinculada ao nosso mundo contemporâneo. Essa escola ética, ela chama atenção para a tensão que existe entre ética e desejo. O desejo, normalmente, é um risco que pode levar você a um comportamento antiético que levará você à infelicidade. O que isso significa? Significa que a filosofia estoica, assim como o Schopenhauer abraça nos seus aforismos sobre a sabedoria de vida, a filosofia estoica diz que a vida ética é uma vida que não se trata de você reprimir todos os desejos, mas que existem basicamente 3 grupos de bens na vida. O Schopenhauer apresenta esses 3 grupos de bem na abertura do seu texto Aforismos de Sabedoria de Vida, que existe em português pela Martins Pontes, que é um livro que eu recomendo a leitura, e ele remete esses 3 bens à ética grega, né? E eu vou encerrar a minha fala citando esses 3 bens para que a gente possa ir às perguntas. Existem 3 tipos de bens, né? E o sábio é aquele que consegue entender a diferença entre os 3 e privilegiar aquele tipo que é mais importante. O primeiro tipo de bens é aquele bem que o Schopenhauer fala que é íntimo, intrínseco à sua personalidade. Ele fala assim mesmo, personalidade. A gente poderia falar que é inato, né?
mas é outra palavra que leva a uma discussão infernal que a gente não tem tempo de fazer aqui. Mas o que significa os bens da personalidade que fala o Schopenhauer? São os recursos que você tem per si, que caracterizam a sua personalidade. Por exemplo, o Schopenhauer vai dizer que a vida mais ética, que ele compara também à felicidade, como os antigos falavam, né? O Kant aparta a felicidade da ética, né? De uma forma, às vezes, bastante radical, né? Os utilitaristas tentam reaproximar, mas reaproximam muitas vezes de uma forma muito esquemática, mas o Schopenhauer volta, que é o filósofo da vontade, né? Que entendia que a realidade, no fundo, a vontade louca e incontrolável, matriz da teoria pulsional do Freud, né? O Schopenhauer, ele entende que, por exemplo, se você for uma pessoa que tiver uma vida interior rica, esse é um tipo de bem que dificilmente será tirado de você. E ao longo da vida, que é o desafio da idade, principalmente hoje, que a gente vive mais ainda do que o século XIX ou do que na antiguidade, o desafio da vida, que é o envelhecimento, cada vez que o tempo passa, mais você se torna livre se você tiver recursos internos. O Schopenhauer cita com frequência o recurso da vida interior rica. Gostar de ler, gostar de música, gostar de ficar sozinho, ou seja, ter em você uma boa companhia. Significa que o que é antiético aqui é se você é uma pessoa que vive escrava do mundo exterior o tempo inteiro, e se você é uma pessoa que não tem vida interior rica. O Schopenhauer vai dizer que esse é o tipo de bem mais essencial para uma vida feliz e para uma vida ética. Né? O segundo tipo de bem, que também é importante, mas é menos importante do que o primeiro, é o que ele chama de bens exteriores, ou bens adquiridos pelo trabalho. Já na época dele se falava assim. A gente chamaria hoje, talvez, de bens materiais. Na nossa época, esse tipo de bem ele é uma variável de extremo risco, porque a gente vive numa sociedade de consumo em que todo mundo quer ter sucesso o tempo inteiro, e o sucesso é um bem exterior, que depende de você adquirir certos reconhecimentos, entre eles os reconhecimentos representacionais, que é o terceiro tipo de bem que eu já vou falar. Mas esse segundo tipo de bem, que é a aquisição de bens exteriores a partir do trabalho ou aquisição de bens materiais, torna você uma pessoa escrava do sucesso material. O Schopenhauer, seguindo a intuição grega antiga, entende que uma pessoa que vive para a aquisição de bens materiais trabalhará demais, perderá o equilíbrio na sua vida, normalmente se tornará uma pessoa excessivamente gananciosa, portanto pouco generosa, e a partir daí ela vai degenerar. Isso não significa que os bens materiais não sejam bens, por isso eles são chamados bens, né? Não significa que você não deve ser trabalhador e buscar adquirir os seus bens a partir do seu trabalho. Significa que quando você submete toda a sua vida a esse tipo de bem, você facilmente perde o controle sobre a sua personalidade e a sua vida interior. Um mundo como o nosso, que é regido pelas metas o tempo inteiro, em que, por exemplo, jovens são submetidos no mundo privado, corporativo, a seleções cada vez mais agressivas e violentas, é evidente que a gente transforma aí os bens exteriores em uma variável de risco para você encontrar pessoas éticas, razoavelmente sábias e que conseguem um bom equilíbrio na vida. E o terceiro e último são os bens que o Schopenhauer chama de bens representacionais. É quando você persegue uma vida em que os outros falem bem de você o tempo inteiro. E, portanto, aqui a gente tem um contraponto interessante com a posição aristotélica, porque quando a gente entende que a ética é sempre reconhecida pelo outro, isso não significa que você deve viver para ter o reconhecimento do outro.
É isso que o Schopenhauer quer dizer. Quando você vive para ter o reconhecimento dos outros, como ele chama bens representacionais, a forma como você é representado pelo outro, né? Ou a forma como você se preocupa que você seja representado pelo outro, portanto, é quase uma representação sua. Esse é pior ainda a escravidão do que os bens materiais, porque isso destrói o seu comportamento, isso faz de você uma pessoa que vive pelo seu Instagram, como a gente tem hoje. Uma pessoa que se transforma em bem do marketing digital, uma pessoa que expõe a vida o tempo inteiro, querendo ter seguidores, adoradores e amados. Esse problema dos bens representacionais no mundo contemporâneo, ele é chave. Por quê? Porque além das pessoas serem normalmente mais solitárias, não conseguirem viver bem consigo mesmas, de você ter uma erosão da confiança, inclusive nos âmbitos privados, de você ter uma dependência das redes sociais do ponto de vista afetivo, as gerações mais jovens que já crescem nesse ambiente e que, para ter futuro profissional, dependem desse ambiente, provavelmente sofrerão muito mais na medida em que as redes sociais são uma ferramenta de bens representacionais. Por isso que elas são marketing digital. Viver sob mandato do marketing hoje é uma das formas mais seguras de você acabar se transformando numa pessoa antiética, escrava dos resultados representacionais e desviar toda a sua vida, toda a sua personalidade e todas as suas metas para que você seja amado cada vez mais por um número maior de pessoas. Muito obrigado e vamos às perguntas. Você está bloqueado. Tá. Então, muito obrigado pelas reflexões. Já temos várias perguntas aqui. Eu vou começar com essas perguntas, porque elas cobrem e fazem uma relação direta com os temas dos nossos painéis anteriores, né, e diz respeito ao momento que estamos vivendo politicamente, que foi não só politicamente, institucionalmente, mas também que diz respeito à nossa própria, o nosso momento histórico, tão bem retratado pelo professor Pondé. Então, algumas dessas perguntas, eu vou começar aqui por uma pergunta mais geral, que a professora, a colega auditora Glória fez. A ética tem ideologia? Olha, a palavra ideologia, ela é uma palavra que ganha o sentido que a gente tem hoje a partir da reflexão do Marx e do Engels, certo? E, portanto, ela não nasce propriamente no âmbito da reflexão ética. Ela nasce no âmbito da reflexão do impacto que certas formas de produção de bens materiais e distribuição de bens materiais produzem uma percepção da realidade que é alienada a essa forma de produção, né? É claro que de lá para cá, a palavra ideologia acabou, principalmente nos últimos anos, sendo aplicada ao sentido de ideologia política, né? Principalmente num ambiente de rara saturação em que a gente vive. É importante entender que, como todo, o Aristóteles tinha isso muito claramente, os estoicos também tinham isso muito claramente, a ética ela não se dá num ambiente puro, ou seja, como eu dizia, ela se dá num ambiente contingencial, né? Então, quando você pensa, por exemplo, vou dar um exemplo concreto da semana passada, certo? Se a gente pensar do ponto de vista da gestão da pandemia, a gente entenderia que nós devemos seguir simplesmente a ciência. Porém, como o colega que sabe bem, o professor, que também estudou epistemologia, a ciência não é o que o senso comum pensa que ela é. A ciência tem um método, mas do ponto de vista da sua inserção, ela é um método que
grosso modo, é baseado em conjecturas, experimentações e refutações, mas a ciência ela é coletiva, é uma entidade econômica, ela é cheia de contradições, contraditórios, controvérsias, ela depende do tempo, da passagem do tempo da pesquisa, eu quero dizer, também de variáveis históricas, é claro. O senso comum tem uma expectativa de que a ciência seja, a ciência no caso a epidemiologia, ou a medicina como um todo na área de epidemiologia, seja uma ciência exata, e ela não é, certo? Então, isso acaba fazendo com que as pessoas tenham uma expectativa de que quando se fala ciência, se saiba plenamente o que se está fazendo. E é evidente que, do ponto de vista de uma epidemia, isso não é verdade, apesar de que os gestores têm que agir de forma a passar para as pessoas uma sensação de segurança. Por que eu estou começando por aí? Porque eu quero, de certa forma, destruir a expectativa de que a gente esteja debatendo uma questão exata. Nesse cenário de alta politização da pandemia, no mundo inteiro, não é só no Brasil, tá? Nesse cenário de alta politização da pandemia, o debate das vacinas também já está politizado no mundo inteiro. Aqui no Brasil, semana passada, a gente teve o ministro da Saúde que declarou que a vacina chinesa, produzida em parceria com o Butantan e a Sinovac, seria a vacina do Brasil. A gente sabe que existe uma tensão entre Bolsonaro e Dória, porque são pré-candidatos à eleição de 22, né? E a gente sabe que a mídia trata a vacina de São Paulo como a vacina do Dória, e é assim que Bolsonaro também a trata. Logo após essa manifestação do ministro, Bolsonaro não falou nada. No entanto, à medida que a sua base de seguidores começou a reagir mal a essa afirmação, dizendo que não ia tomar vacina chinesa nenhuma, que a China criou o vírus, que não confia, que não sei o quê, que é a vacina do Dória, o Bolsonaro desautorizou a afirmação do ministro. Esse exemplo é importante para entender o seguinte: ainda que a gente tenha uma expectativa que, nesse momento, os gestores devem agir a partir do conhecimento não exato, mas acumulado da pandemia até agora, e que decisões sobre vacinação da população devem ser decisões normativas, ou seja, devem ter vocação universal, certo? Como diz a segunda escola ética, na prática, os gestores estão contaminados o tempo inteiro pela pandemia e pela vacina como commodity política, certo? Então, apesar de que, a partir da segunda escola, da escola deontológica kantiana, nós podemos dizer que não deve haver um componente ideológico na ética, certo? Do ponto de vista da inserção real, do ponto de vista da prática cotidiana, é necessária coragem para aplicar um princípio como esse. No âmbito da democracia, em que o voto é uma commodity, em que a eleição é um mercado, é continuamente politizado, como foi a gripe espanhola, também foi politizada. Eventos como esses são altamente politizados. Então, digamos assim, na ponta do consumidor, na ponta da entrega, sempre a ética acaba sendo, de alguma forma, contaminada pelo ambiente no qual ela está, e a sua forma normativa, pura, imperativa, que é a forma kantiana, acaba sendo contaminada por elementos ideológicos e políticos. É claro que, falando a partir do ponto de vista dessa escola ética, não deve haver contaminação ideológica de forma nenhuma. Mas isso acontece, o que significa que o que a gente deve fazer é buscar diminuir essa contaminação ideológica. No âmbito das redes sociais, que cada vez mais são a variável fundamental nas eleições, fica muito difícil, porque os políticos estão preocupados com bens representacionais, que no âmbito da democracia significa voto. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que vai na direção
da questão dos problemas, né, relativos às mídias sociais, aproveitando a fala do professor, e que diz respeito ao seguinte: quem pergunta é o Pedro Veras. Dada a forma como a virtude ficou ofuscada pelo que importa é parecer e não ser, é possível você ser virtuoso e mesmo assim sentir necessidade de enunciar isso a todo momento? E aí eu já relaciono a essa mesma pergunta uma outra parecida feita pela Carolina Campos, né? A ética abrange todas as esferas da vida da pessoa. Dessa forma, a instituição pode e deve realizar apurações de condutas éticas, né, e de condutas realizadas fora das atribuições do cargo. Como lidar com esse desafio? Como dar efetividade ao código de ética e aumentar a aderência das condutas em geral? Olha, a primeira questão se é possível você ser ético, virtuoso e não querer enunciar isso o tempo inteiro. Olha, é claro que o ser humano é um ser real, né? No sentido utilitário, ser reconhecido naquilo que você tem de virtude é uma tendência do comportamento humano, querer ser relevante, querer ser visível. Portanto, é tão fundamental a fala do Schopenhauer, né? Ser visível, ser representado como uma pessoa de valor, faz parte do conjunto de bens, não são maus, né? Faz parte do conjunto de bens. Portanto, você querer ser representado e reconhecido como uma pessoa que age corretamente é um bem que você pode querer ter na sua vida, visto do ponto de vista do Schopenhauer. É claro que no ambiente de altíssima saturação de marketing digital, há um risco muito grande de você acabar sendo só aquilo que você quer parecer. Isso acontece, né? As pessoas cada vez mais são preocupadas em editar a vida no Instagram, o que acaba gerando uma espécie de dissociação entre você e o seu avatar. E aí não é nem só um problema de você não ser ético, você provavelmente vai começar a tomar remédio muito cedo. Porque para agradar os seguidores, você sempre vai fracassar em algum momento, certo? Mas, do ponto de vista estrito da reflexão ética, a gente pode reconhecer, seguindo Schopenhauer, que o bem representacional é um bem. Ele só se torna um mal quando você põe em risco a sua própria personalidade para servir a esse bem representacional. Então, há que se pensar isso de uma forma mais dialética, mais ambivalente e não tão polarizada. Agora, a segunda questão, aí há problemas bastante delicados, né? Porque a ideia de que instituições possam vasculhar a sua vida privada para ter certeza de que você é uma pessoa integralmente ética, né? Que a ética é integrada à sua vida, isso resvala constantemente no debate da liberdade privada, da esfera privada da liberdade. Aí há digamos assim, uma separação nessa reflexão quando você aplica ela a pessoas que trabalham em cargos públicos, né? Principalmente se você estiver falando de altos cargos públicos. E aí, com uma sociedade saturada de vazamento, como eu falava antes, o risco acaba correndo para todo mundo, não só os altos cargos. Mas um debate há muito tempo na Escandinávia, como a gente sabe, que é a tendência de você querer transformar a vida de todo mundo que tem cargo público em vida absolutamente transparente, no sentido de que todo mundo que exerce função pública, no serviço público, tem que ter as suas contas absolutamente transparentes para a totalidade da população. Outra questão é, por exemplo, se o Estado ou as instituições teriam o direito de investigar a sua vida privada, por exemplo, no âmbito sexual, ou sua vida privada no âmbito das relações familiares, certo? Aí é uma outra questão que provavelmente pode ferir a esfera privada. Mas naquilo que significa ganhos financeiros, aumento de patrimônio, é possível que uma pressão crescente ocorra no sentido de tornar transparente todos os bens e tornar transparente todos os ganhos
de quem atua na esfera pública, né? Agora, além disso, existe o problema do vazamento das redes sociais, que mesmo que você... Isso a gente já vive, né? As redes sociais produziram uma transparência absolutamente promíscua da vida. Então, se, por exemplo, alguém acusa você de algum comportamento ilegítimo no âmbito da violência doméstica, né? Antes de ser provado, você provavelmente já será condenado nas redes sociais, né? Qualquer coisa desse tipo. Um youtuber com 5 milhões de seguidores pode fazer você perder o emprego, pode fazer você perder o patrocínio, pode derrubar uma marca. Então, aí, a gente saiu da esfera propriamente da gestão pública, né, da vida privada e dos limites que a gestão pública pode colocar a transparência ou não das diferentes esferas, e a gente adentra um problema completamente contemporâneo, que é o risco, que eu já havia feito referência antes, do vazamento de conteúdos. Se alguém acusar você, por exemplo, de assédio moral ou de assédio sexual, até você provar que você não realizou isso, você já será condenado, no sentido das pessoas começarem a olhar você estranho. É mais ou menos como antigamente um herege já era condenado a priori, né? Por conta do fato de que existe assédio sexual, de que existe assédio moral, certo? Hoje em dia há uma sensibilidade que caminha passo a passo ao lado de que qualquer acusação nesse sentido levará você a perder o emprego, a perder a fé pública, a perder o patrocínio e perder a carreira. É claro que é evidente que você pode ter investigação, mas o direito não acompanha a velocidade da sociedade cognitiva em que a gente vive. Todo mundo sabe disso. Hoje mesmo de manhã eu participava de um evento do STF em que isso foi falado por um dos ministros, né? Mas isso é um debate, o direito é normativo, protocolar, lento, né? E a sociedade rede é uma sociedade cognitiva que funciona numa velocidade da luz. Então, há que se ter prudência com a vida privada, certo? Muita prudência, que é o contrário, infelizmente, do que as pessoas, na sua fúria e desespero para se sentir famosa, se sentir bonito, se sentir reconhecido, ter muitos seguidores, acaba perdendo a prudência. Então, mas é claro que, do ponto de vista das instituições, você pode colocar limites legais, mas as instituições podem condenar você na esfera privada se qualquer pessoa colocar em risco ou postar alguma coisa, um vídeo, um áudio, vídeo principalmente é mais perigoso, em que lance mão da suspeita de que você pode ter tido alguma atitude imprópria. É claro que as redes sociais têm memória curta, mas qualquer um pode resgatar esse tipo de conteúdo e usar contra você. Professor, o Felipe Schiavon, ele pergunta, como cético, como você enxerga o papel das leis e normas sobre ética na administração pública? E aí eu já queria emendar essa pergunta com uma outra que a colega Maridel Noronha fez. Ela pergunta o seguinte: na prática, como induzir o reconhecimento e a prática de questões éticas por profissionais de uma instituição? Então, a primeira pergunta do Felipe é qual seria o papel, como você enxerga o papel das leis e normas sobre ética na administração pública, se elas têm um papel, né, se esse papel é efetivo, e como seria, né, a Maridel já pergunta como faríamos para induzir esse comportamento, já pensando que talvez essas leis não sejam, normas não sejam por si só efetivas. Olha, a primeira pergunta, se não me engano, começou dizendo: você como cético... Isso! Por conta de que eu muitas vezes me reconheço como cético mesmo, né? Mas o professor aqui bem sabe que é filósofo. Um cético em filosofia não é simplesmente alguém que não acredita em nada. É alguém que duvida dos fundamentos, inclusive da razão. O que o cético mais gosta de brigar é com a razão. A religião é um bêbado na ladeira. Você destrói com 2 palavras, né? Do ponto de vista de qualquer checagem empírica, de qualquer racionalidade do discurso. Então, é necessário situar um pouco o que significa isso cético, né?
Um cético, as escolas céticas, desde a Grécia, e se a gente falar, por exemplo, do David Hume, que é o maior cético da filosofia moderna, um escocês amigo, né? Muito próximo do Adam Smith, né? O David Hume, no século XVIII, o cético tende a respeitar hábitos e costumes, justamente porque ele põe em dúvida continuamente as fundamentações racionais das coisas. O cético tem a ideia de que a razão é muito menor do que ela imagina e a razão, por si só, não existe. A razão é um método, são práticas, são tentativas, e entre elas a ideia de você conseguir estabelecer relação entre causa e efeito, né? Do ponto de vista da observação indutiva e empírica. Portanto, como cético no sentido técnico da palavra, que é o que eu quero dizer quando eu me reconheço como alguém que foi muito influenciado, de fato, pelo ceticismo, né? Eu tive um grande professor na USP, que foi Oswaldo Porchat, grande professor de ceticismo grego, e o Porchat costumava dizer que quando você faz uma experiência cética, isso arruína a sua vida, de certa forma, porque você perde a capacidade de crença espontânea, se torna um segundo hábito, né? A partir daí que eu vou responder essa questão. Normas têm validade restrita. O ser humano é um ser restrito, né? Um cético normalmente é alguém que tem uma percepção restrita do ser humano. O que significa isso? Eu estou usando um conceito de um economista, filósofo do século XX, americano, chamado Thomas Sowell, né? Que fala das visões restritas e irrestritas. A visão restrita significa que o ser humano nunca é capaz de um aperfeiçoamento pleno. Inclusive, a sua capacidade racional é continuamente ameaçada por todo tipo de conteúdo exterior, seja afetivo, seja econômico, seja biológico, todo tipo de evento exterior. Nesse sentido, um cético jamais abriria mão de normas, pelo simples fato de que a humanidade as tem há muito tempo, né? Por isso que o grande conceito do cético positivo na vida é o conceito de hábito, certo? O cético é alguém que duvida de grandes construções racionais. Por isso que o cético em política sempre toma cuidado com quem quer reformar o mundo todo, porque ele não acredita na capacidade de reformar o mundo todo. Em cético não tem grandes problemas com normas, certo? Mas não no sentido de que ele acredite que essas normas serão absolutamente válidas, mas no sentido de que um certo conjunto de normas faz parte da prática ancestral para conduzir a vida em grupo. A gente precisa de normas. Quem põe o café da manhã na mesa, quem lava a louça, se alguém está ganhando mais, isso vai ser importante ou não dentro do convívio, normas que respeitem o reconhecimento do mérito das pessoas que trabalham e se esforçam, certo? Normas que busquem idade universalizante, certo? Então, o cético, ele não tem grandes problemas com as normas. O cético tem problema quando alguém começa a inventar muita norma, certo? Aí o cético acende a luz e o alarme. Do ponto de vista cético, os problemas, eu vou citar uma expressão muito comum, os problemas devem ser enfrentados em retail, never in wholesale. Você enfrenta problemas no varejo, nunca no atacado. O que isso quer dizer? A gente deve tomar cuidado para não achar que uma pessoa consegue inventar normas e sociedade no seu gabinete e dizer como todas as pessoas devem agir. Portanto, normas ao longo do tempo estabelecidas, testadas, pensadas por várias pessoas, colocadas em prática a partir de reflexão, elas têm reflexão de mais pessoas, eu quero dizer, elas têm mais possibilidade de conter o comportamento das pessoas. O cético não é um anarquista, certo? Tá?
Anarquista é outra coisa que eu também acho uma questão importante de debater, mas não é o fórum aqui. O cético não é um anarquista. Um cético duvida da capacidade irrestrita do ser humano se comportar. Portanto, um cético reconhece o valor da norma. Sabe qual é o problema que normalmente a gente associa cético a nihilista? Né? É porque o ceticismo, como método, normalmente faz com que as pessoas entrem em crise com as suas crenças. Então, há uma componente no ceticismo que facilmente pode levar pessoas ao desespero. E essa é uma tensão dentro do ceticismo e dentro da filosofia cética, que existe há muito tempo, né? Principalmente no mundo como o nosso, em que as coisas estão continuamente em transformação. Com relação aos métodos que possam induzir, né, eu, como cético que sou, já que o colega de vocês aí introduziu essa classificação, de fato, eu uso muito o método cético em muitas coisas, né, e no meu trabalho continuamente, e na reflexão política constantemente, na reflexão em relação ao capitalismo, na reflexão em relação ao socialismo, né? Eu diria que a gente deve tomar cuidado com fórmulas milagrosas para fazer das pessoas éticas. Não existe fórmulas milagrosas, certo? Uma coisa que pode induzir as pessoas a agir respeitando as normas e tomar cuidado com a sua vida privada é a violência da transparência dos vazamentos. Né? A produção de transparência normalmente ajuda, entre aspas, ajuda, porque põe você com medo, certo? O método punitivo que pode surgir, inclusive, dos vazamentos. Códigos de compliance, eles ajudam em alguma medida, porque se eles tiverem uma possibilidade de punição, certo? Eles podem funcionar se eles tiverem a ferramenta da espada, como dizia o Hobbes, certo? Se eles forem acompanhados da espada, o ser humano normalmente reage conforme o medo. Veja que eu estou muito longe de qualquer idealização, e eu estou falando a sério com vocês. Eu não estou falando de fórmula motivacional, de solução simples, porque não tem solução simples. Né? Não adianta fazer marketing, ficar falando todo mundo vai ser ético e abraçar uns aos outros, que nem se falava no começo da pandemia. Olha só o ridículo. Vacina comoditizada, dados comoditizados, gestão comoditizada, transformada em produto, como todo mundo que pensa sério já sabia que ia acontecer. A humanidade não ia sair melhor dessa pandemia, ela nunca saiu melhor de experiências como essa. Não é que ela sai pior, ela sai como ela sempre foi, ambivalente, contenciosa, né? Como a gente sabe que sempre foi, às vezes capaz de atos de generosidade também. Eu diria que você fazer com que as pessoas tomem consciência, no sentido prático, do risco do vazamento, né? E aí eu digo, por exemplo, uma formação no risco que são as redes sociais, né? Ajudar as pessoas a agirem com prudência em relação às redes sociais, certo? Para cuidar da sua esfera privada e da sua esfera profissional. Do ponto de vista da liderança, levar em conta fatores que a escola utilitária fala, certo? Tome cuidado se a pessoa se sente destruída na sua liberdade, na sua autonomia. Cuidado se o ambiente é muito pouco. Não adianta nada você trazer alguém para fazer um workshop de 2 dias sobre ética e você ter um chefe que não reconhece mérito. Não adianta nada, porque ele vai passar o sinal de que não precisa agir de acordo com a atividade fim. É isso que eu estou chamando de mérito. Agir de acordo com a atividade fim da instituição, tá? É isso que eu estou chamando de mérito e vale para qualquer instituição, né? Não adianta nada se a liderança não age de acordo com a atividade fim, que é esperado daqueles com quem ele trabalha, ele passa um sinal de incoerência e isso tende a produzir comportamentos antiéticos, certo? Se a liderança não reconhece o valor da coragem, de alguém assumir um erro, de alguém ter coragem de desafiar uma posição que não é correta, esse ambiente passa um sinal de que o melhor é você ser covarde, certo? De que os covardes
vão ser recompensados, certo? Portanto, não há uma indução direta, mas é claro que a associação entre normas, punições, estímulos por parte, principalmente da liderança, para que aquelas pessoas com quem ele trabalhe, também as pessoas entre si, né, que esse ambiente não seja um ambiente em que só o marketing, o endomarketing, como se fala, que domina hoje os ambientes institucionais, que é você querer passar uma representação das coisas. Os seres humanos são seres inteligentes, a gente enxerga coisas quando quer enxergar. A gente percebe quem não está respeitando a atividade fim. A gente percebe quem não age preocupado com a vocação universal da ética. A gente percebe isso. É claro que se for um ambiente muito negativo, muito saturado de violência institucional, provavelmente as pessoas vão se comportar de forma covarde. Muito bem, professor. Já deu o nosso tempo, tem várias outras perguntas importantes aqui, mas a gente tem que respeitar o nosso tempo, né? Então, eu queria agradecer ao professor Luiz Felipe Pondé pela excelente exposição, pela paciência e pelas boas, vamos dizer assim, intuições e reflexões que vão nos ajudar nesse processo de construção que não se esgota, obviamente, dentro de um código de ética, mas sim da implementação de uma cultura, vamos dizer assim, ética, né, dentro das instituições, e que passa por todos esses elementos, desde a conscientização das lideranças, desde as ferramentas de punição, desde, enfim, os diversos mecanismos que alguns já testados em outras instituições que foram debatidos ao longo do seminário, que estão aí. Eu queria agradecer também a participação de todos, foi uma participação bastante intensa, tem mais umas 10 perguntas aqui na fila, pelo menos, mas infelizmente a gente tem que interromper. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez a AudiTCU, a NTC, pela preocupação em trazer debates tão importantes para as nossas instituições e para a sociedade brasileira. Tá bom? Então, muito obrigado, professor. Eu quero agradecer também a você, quero agradecer ao TCU, quero agradecer a todo mundo que nos seguiu na nossa conversa, dizer que as perguntas foram muito boas, né? Muito boas mesmo, perguntas que articulam questões bastante difíceis, mas, ao mesmo tempo, perguntas muito ricas. Nem sempre acontece isso. Então, muito parabéns, muito obrigado e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite.